Você já começou a jogar um jogo e depois de algumas horas reparou que ele parece muito com algum outro jogo que você já jogou antes? Parece que a indústria tá preguiçosa e lançando jogos como se fossem uma produção de uma fábrica. Não conseguem mais fazer uma coisa, sei lá, original e que tenha graça. Salvo algumas grandes exceções, assim, a gente não tem mais nenhuma grande inovação ou alguma grande mecânica como a gente tinha antigamente, quando saía, sei lá, o Resident Evil 3 pro 4 já foi uma completa diferença muito grande. E hoje em dia, quando sai alguma coisa assim, é praticamente, sei lá, é praticamente a mesma coisa, o mesmo jogo, parece que com uma outra roupa. Diferente da época do PlayStation 1 ou do PlayStation 2, quando cada jogo que saía, você ficava naquela ansiedade pra saber o que é que ia chegar de novo ou como é que ia ser o gráfico do jogo. Eu lembro de quando eu era criança e eu ganhei o meu primeiro Polystation, que era praticamente um Super Nintendo pirateado. E quando eu comecei a poder jogar os jogos tipo Mario ou Donkey Kong, Aladdin, foi uma época em que os jogos eram mais simples e eu não pensava tanto assim sobre eles. Era só um meio de distração. Mas a primeira vez que eu vi um PlayStation 2 funcionando na minha frente, assim, parecia mágica pura pro meu cérebro de criança de 8 anos. Eu lembro de estar na casa de um primo meio distante, assim, da família, e lá foi a primeira vez que eu vi um PlayStation 2 de verdade. E eu lembro de ficar vendo ele jogar e um dos primeiros jogos que eu vi foi Resident Evil 4, que pra época era absurdo, os gráficos eram, mano, parecia um filme o bagulho. E eu lembro que como eu era muito pequeno, eu cheguei e vendo ele jogar a parte da introdução do jogo, que é na vila, né? Que é uma introdução bem assustadora, né? Eu acho que muitas crianças dessa época aí que jogaram esse jogo tiveram medo dessa parte, assim como eu. Principalmente na parte da vila com o cara da serra elétrica. E eu via ele jogando aquilo e cara, pra mim era absurdo. Eu nunca tinha visto alguma coisa daquele jeito. O máximo que eu tinha visto era, sei lá, Crash Bandicoot, mas eu nunca joguei porque eu nunca tive um Play 1. Essa transição dos gráficos do Nintendinho pro PlayStation 1 e depois pro PlayStation 2, pra mim foi o ápice da época gamer, assim, e pra falar a real, até da indústria. Porque nessa época, toda empresa queria lançar o próximo grande jogo com os melhores gráficos e uma mecânica que ninguém nunca tinha visto antes. E nessa época do PlayStation 2, cara, todo jogo que você pegava pra jogar, você não sabia o que vinha. O máximo que você tinha era as fotos na capa de trás na capa de trás do jogo e era só isso, não tinha muito o que você fazer. Não tinha como você saber se o jogo era bom ou ruim. Você ou perguntava pra algum amigo seu se você já jogou, ou perguntava sobre jogos que ele gostava e ele te recomendava algum, ou você olhava a capa e a contracapa. Era como você descobria se o jogo parecia ser bom ou não. E nessa época, onde o padrão praticamente não existia, ninguém realmente, tipo, tinha alcançado o ápice do que se dava pra fazer, então as empresas e os diretores, mano, eles arriscavam ao máximo. Se não tem teto, se não tem um padrão pra você seguir, você pode simplesmente arriscar. Tirando que o PlayStation 2, ele ainda tinha suas limitações gráficas, né, então se você não consegue fazer um gráfico absurdamente realista, você vai ter que se virar nos 30 e fazer alguma coisa que preste. Acho que muito dos jogos do PlayStation 2 tem essa grande magia, porque os devs, eles tinham que compensar por conta dos limites que eles tinham com o hardware. E é aí que entrava as questões artísticas dos jogos e vários gráficos cartunistas e esse tipo de coisa. Eles focavam em criar uma obra que fosse agradável de jogar e não, tipo, simplesmente um produto que vai vender. E assim, muitas empresas deixavam projetos inteiros, assim, na mão de diretores, ou diretores, tipo, tinham praticamente o sinal verde pra trabalhar e fazer o que quisessem com o jogo. E eu acho que isso acontecia muito pelo motivo de que, por conta da indústria ainda tá um pouco no começo, ninguém sabia se esse seria um segmento que iria pra frente ou não. Então, assim, acho que as empresas simplesmente davam um projeto pro diretor e falavam, cara, se vira aí, faz o que tu quiser. E se você reparar, muitas dessas obras-primas, elas nasceram nessa época do PlayStation 1 e do PlayStation 2. Com sinal verde pra trabalhar, os estúdios não faziam jogos só pra vender. E somado ao limitante do hardware que eles tinham e vários outros limites que na época existiam pra fazer jogos no geral, eu acho que isso fazia os devs sair da sua zona de conforto pra produzir ali uma obra de arte absurda. Eu não peguei a época de ouro do PlayStation 1, então a minha primeira experiência com jogos 3D, na real, foi com o PlayStation 2. Eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que vários desses jogos moldaram como eu consumo mídia pra falar a verdade, até hoje. Cara, abrir o God of War pela primeira vez e lutar contra a Hydra no navio naufragando, cara, toda aquela temática e toda aquela atmosfera era absurdo. Pra época não existia nada parecido, nunca tinha jogado nada assim. Jogar Shadow of the Colossus, por exemplo, pela primeira vez, que por sinal é o meu jogo preferido. Entrar naquela terra desolada, sem ninguém, só você e o seu cavalo, cara, e ter que descobrir na marra o que é pra fazer e qual caminho seguir, até porque eu não sabia inglês, então eu não sabia que tinha que levantar, apertar quadrado e levantar
espada pra achar o próximo colosso. Cara, descobrir isso tudo sozinho era um pouco da magia da época. O que eu quero dizer é que antigamente você transitava entre mundos completamente diferentes, tanto artisticamente falando, tipo, sobre temas de jogos, e tanto quanto design, tipo assim, um jogo diferenciava muito do outro, era uma coisa muito diferente. E muitas vezes isso acontecia até mesmo entre franquias, tipo, cara, se tu jogasse o Prince of Persia 1 de Play 2 e depois começasse o 2, cara, é praticamente outro jogo, literalmente, no caso, literalmente é outro jogo, mas é um salto muito diferente. Os devs estavam aprendendo a produzir jogos e estavam testando coisas, aprendendo o que dava certo e o que dava errado na marra, não tinha uma fórmula ainda. Não era o padrão que a gente vê hoje em dia em jogos, que é, sei lá, um mundo aberto com os gráficos medianamente realistas ali e você sai rumo à quest principal enquanto faz outras secundárias e, sei lá, procura itens pra craftar. Só dessa descrição que eu te dei aqui, tu vai conseguir citar, sei lá, no mínimo uns 8 jogos, no mínimo. Por exemplo, jogar GTA San Andreas era uma vibe completamente diferente de abrir o Resident Evil 4. Eu sei que são jogos de temática diferente e não tem nada a ver um com o outro, mas o que eu quero dizer é que, assim, o sentimento de diferença que tinha antigamente pra você jogar jogos era como se cada DVD que você colocasse no PlayStation tivesse a sua própria alma. Uma coisa muito diferente do que é hoje em dia, na minha opinião. Isso eu só encontro com jogos muito específicos hoje em dia. E daí, olhando pra hoje em dia, quase todos os jogos que você joga é praticamente, se não for igual, tem muitas semelhanças, bebe muito da fonte de qualquer outro jogo que tenha feito sucesso. Um exemplo disso foi quando os Souls-likes começaram a ficar famosos e começou a cair Souls-like do teto, assim, cara. Tem Souls-like até de um caranguejo, eu acho, alguma coisa assim. Souls-like do Pinóquio, Souls-like de tudo quanto é coisa. As grandes empresas, elas pegam dados do que deu certo e praticamente copiam e colam pra produzir um jogo, achando que é algum tipo de matemática simples, assim, alguma fórmula matemática que vai funcionar e vai fazer eles venderem. E se você reparar bem, os jogos recentes que ousaram arriscar ou ter a sua própria identidade, geralmente foram os que deram certo, ou pelo menos têm algum mínimo de sucesso. Isso só mostra que o que os jogadores querem não é uma fórmula matemática, não é uma coisa que já funcionou. Eles querem consumir arte, querem consumir alguma coisa original, alguma coisa que alguém realmente parou e pensou que alguém gostaria de consumir aquilo, gostaria de olhar para aquela produção e se identificar. Um grande exemplo disso é... Tô falando igual Cortella. Alô, Cortella, tudo na vida. Um grande exemplo disso é a completa ascensão dos jogos e das produtoras indies, pelo motivo de que, sem uma grande empresa e um chefe rico que não entende nada de jogos e, na verdade, só quer que o jogo dele venda, o produtor indie, ele trabalha completamente focado na sua ideia e no que ele acredita que as outras pessoas gostariam de consumir. Stardew Valley, por exemplo, foi feito por um cara que gostava muito da franquia Harvest Moon, que é basicamente um joguinho de fazendinha, mas ele tinha sua própria visão sobre o tema e o estilo do jogo, e ele acreditava que ele conseguia desenvolver um pouco mais em cima desse estilo de fazendinha. O cara sozinho acreditou no seu próprio projeto e ele começou a trabalhar nele em 2012, morando com os pais ainda. Depois disso, ele foi morar com a namorada, sendo sustentado por ela até a finalização do jogo, em 2016. O cara quase acabou com o próprio relacionamento e, no meio disso tudo, ele acreditou no projeto, acreditou no que ele tinha que fazer e, em 2016, lançou o jogo. Deu muito certo, ele já vendeu mais de 41 milhões de cópias. Esse jogo tem todo o coração do cara colocado ali. Praticamente todas as frustrações e esperanças dele estavam incluídas no jogo. E você consegue perceber isso bastante jogando. Só de jogar você percebe o carinho e os detalhes que ele colocou no jogo. Com os jogos virando um tipo de mídia cada vez mais popular e aumentando absurdamente o seu público-alvo, as grandes empresas começam a adotar uma posição mais conservadora em relação à produção dos jogos. O foco delas é deixar o produto mais abrangente possível e mais acessível para que mais pessoas consigam jogar. Mas o problema é que quando você tenta agradar todo mundo, no final você não agrada ninguém. E isso faz com que as empresas lancem o que eu gosto de chamar de jogos sessão da tarde, que é basicamente um joguinho mequetrefe que tem a história mais óbvia do mundo, com os gráficos mais medianos que, comparado com jogos de 2015, é praticamente igual ou pior. Personagens que você não tá nem aí, não tem carisma nenhum, não tem desenvolvimento, é só tá ali porque assim, tudo mesclado num produto feito às pressas para te fazer gastar R$300 e você nunca mais abrir o jogo na sua vida. É como se o medo de desagradar impedisse qualquer risco criativo real, quando, na verdade, ser artisticamente ousado e ter a sua própria identidade como diretor e produtor de jogos, na verdade, só te traz benefícios. É óbvio que num mundo ideal seria ótimo se todo mundo gostasse do seu jogo, só que a real é que provavelmente vai ter gente que nunca vai jogar. Eu, por exemplo, provavelmente nunca vou jogar um The Sims, mas eu tenho certeza que esse jogo é o jogo favorito de alguém. Também a gente tem grandes exemplos de que
ser autêntico e ter a sua própria identidade em relação à arte só te traz coisas boas. Quando um diretor ele é meio maluco e tem umas ideias que meio que só ele e algumas pessoas gostam, apesar de parecer que não faz sentido, que não se vende muito, na verdade isso cria um senso de comunidade. Imagina, o seu público-alvo sempre sabe o que esperar de você, sempre sabem o que esperar do seu diretor favorito. O Hideo Kojima, por exemplo, fez o Death Stranding, que é uma viagem absurda e muita gente na verdade não gosta, só que como ele já criou aquela comunidade dele desde a época dos Metal Gear, ele praticamente tem uma comunidade de pessoas, de jogadores que vão seguir ele pra onde é que ele for. Essas pessoas que estão sempre ali na cola, sempre acompanhando o que ele produz, comprariam até mesmo um jogo de celular que ele fizesse. É uma criação de comunidade, pessoas que se identificam com o que ele produz e até mesmo com ele. Então, isso faz o seu público-alvo ser sempre fiel a você. Um exemplo mais recente disso é o Elden Ring Night Rain. É basicamente o Elden Ring multiplayer. PvE, e muita gente não gostou. Muita gente diz que é um dos piores Souls-likes. Só que, como o Miyazaki já tem uma fanbase montada, pronta, as pessoas vão comprar, vão consumir o que ele produz, não importa o que seja. Mesmo que seja um jogo multiplayer PvE montado às pressas, que eu não sei se é verdade, porque eu não joguei, mas as pessoas vão consumir. Por causa do senso de comunidade que os outros jogos já montaram nas pessoas. O diretor que eu consumo qualquer coisa que ele produz é o Fumito Ueda, criador de Shadow of the Colossus, Ico e The Last Guardian. Pra mim, o cara é um gênio completo, não tem como. Se você me falasse que ele vai lançar um jogo exclusivo pra Nintendo Switch 2, eu provavelmente compraria só pra jogar alguma coisa dele. Mas no fim das contas, eu não acho que os jogos de hoje sejam ruins. Na verdade, tem muita obra de arte saindo ainda. O que eu quero dizer é que não é como era antigamente. Mas o que eu sinto falta, e talvez você também sinta, é daquela faísca, aquela vontade de jogar os jogos. Talvez seja um pouco de nostalgia que eu sinta, talvez tenha algum viés nisso, mas aquela sensação de estar jogando um jogo pela primeira vez, onde você não sabia nada e esse jogo era completamente diferente de tudo que você já jogou, era um sentimento único. E poucos jogos recentes me fizeram sentir assim. Acho que isso aconteceu praticamente com Bloodborne e Dark Souls, eu acho. Eu sinto falta dos jogos parecerem que tinham uma alma própria. Hoje em dia parece que os jogos são sim bem feitos, mas o que eu sinto é que eles não são memoráveis, não ficam com você, como os jogos de antigamente ficavam. Por exemplo, hoje em dia, se você ouvir a música de Need for Speed 2, eu tenho certeza que vai vir muitas memórias na sua cabeça. E hoje poucos jogos recentes fazem isso, tipo, te marcam dessa forma. Talvez a indústria esteja assim estagnada. Talvez a gente já chegou num teto onde não se tem pra onde crescer mais. Talvez o mundo dos jogos precise evoluir num sentido que a gente não entenda ainda, pra que coisas novas e obras mind-blowing comecem a aparecer de novo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, obras de arte nunca vão parar de sair, até porque a gente tem diretores aí como Kojima e o Ueda e vários outros que estão sempre aí produzindo jogos e sempre criando obras absurdas. Cara, no fundo, o que a gente quer é isso. Um jogo que não trate a gente como um consumidor. A gente quer um jogo feito de jogador pra jogador. Feito de alguém que pense em como o jogador vai se sentir jogando aquela parte. Ou ouvindo aquela música. E não só mais um jogo montado pra dar dinheiro. E se você também sente falta disso, ou acha que eu não citei algum jogo específico, deixa aqui nos comentários um jogo que te marcou muito. Ou até mesmo um jogo recente que ficou com você da mesma forma que os jogos antigos ficavam. Mas é isso. Esse foi o vídeo. E valeu. Deixa o like e se inscreve aí, por favor, mano. Nunca te pedi nada.